Olá amigos, tudo bem? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta é a nossa 15ª aula do curso avançado de Raciocínio Lógico FCC. Uma aula hoje aberta para quem é aluno amigo. Quem é aluno amigo quer participar, né? Certamente alguns de vocês estão aqui acompanhando a nossa aula de hoje. Sejam muitíssimo bem-vindos a este nosso encontro, tá ok? Temos aí uma listinha de questões de matemática básica da Lavra da FCC para resolvermos juntos. E muita coisa bacana hoje para a gente relembrar, para a gente aprender, tá joia? Espero que vocês participem bastante. Nosso chat está aí, está aberto para que todos participem, tá ok? E vamos tentar aí ter uma aula bastante proveitosa, né? Quem não baixou ainda, quem não imprimiu a listinha, Danielzão, quem não imprimiu ainda a lista com as questões, que o faça agora. Vamos ainda começar com algumas explicações iniciais e tal, e depois eu passo para a lista, tá joia? Então vamos começar hoje. Ao longo da nossa noite, vamos ter a ocasião aí de ter que calcular a raiz quadrada. Então eu vou começar a nossa noite apresentando a vocês um método para extração de raiz quadrada. Está entre os meus dois métodos preferidos. Tem dois métodos para a extração da raiz que eu gosto muito. Um eu costumo falar com mais frequência e tem esse outro que talvez alguns ou muitos de vocês não conheçam. Vão conhecer agora, tá ok? Vamos juntos, vamos lá. Então vamos começar aqui a brincadeira com um pouquinho de raiz quadrada. Eu costumo chamar este método, tá, de vezes 20 mais 1. É o nome que eu dou para este método, vezes 20 mais 1, tá joia? Vamos lá, este método baseia-se em fazermos subtrações sucessivas, tá, dos números ímpares, Suponhamos que nós não sabemos quanto é a raiz quadrada de 3, tá joia? Por hipótese, não sabemos quanto é a raiz quadrada de 3. Então você vai começar a fazer as suas subtrações. Quem é o primeiro número ímpar? O primeiro número ímpar é 1. Então você vai fazer 9 menos 1, o resultado é 8. Quem é o próximo número ímpar depois do 1? O próximo número ímpar depois do 1 é o 3. Dá para subtrair 8 menos 3? Dá. Então vamos fazer. 8 menos 3, 5. Aí você pergunta, quem é o próximo número ímpar depois do 3? É o 5. Dá para subtrair de novo? Dá. Então fica assim, ó. 5. Vamos lá. 5 menos 5. 5 menos 5 é igual a 0. Quando der 0 no final, é porque se trata de um quadrado perfeito, tá ok? Um quadrado perfeito. Então vamos contar quantas subtrações nós realizamos. Vamos contar quantas subtrações nós fizemos. Quantas? Vamos lá. 1, 2, fizemos 3 subtrações. Nós fizemos quantas subtrações? 3. Portanto, 3 é a raiz quadrada de 9. Professor, rapaz, que é isso aí? Pelo amor de Deus, vamos com calma. Vão acompanhando aí o raciocínio, tá certo? Vão acompanhando aí o raciocínio. Suponhamos que nós não sabemos quanto é a raiz quadrada de 144, tá? Faz de conta que não sabemos quanto é a raiz quadrada de 144. Você vai começar dividindo aquele número cuja raiz estamos procurando de duas em duas casas, sempre da direita para a esquerda. Então vamos contar, ó, 1, 2 casas, passa um tracinho, ótimo. Então vamos começar a trabalhar com quem está lá na esquerda, que é só o algarismo 1. Então você vai começar o método daquele mesmo jeitinho. Vamos lá, como? Subtraindo dos números ímpares. O primeiro número ímpar é o próprio número 1. Então vai ficar assim, ó. 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Aí você se pergunta, estamos aqui com o resultado 0 da subtração. Você se pergunta, dá para subtrair o 0 do próximo número ímpar?
Aí você mesmo responde, não dá para subtrair o zero do próximo número ímpar. Então, neste momento, você para as suas subtrações, você para e você conta quantas subtrações nós fizemos até aqui. Quantas? Fizemos até aqui, nós fizemos uma subtração, traz o 1 para cá. E agora? Agora escorregam as duas outras casas. Sempre que forem descer, descem 2 algarismos, sempre de 2 em 2. Desceu 44 e nós vamos aqui reiniciar. Nós vamos reiniciar as nossas subtrações. Tá? Professor, eu vou reiniciar a partir do primeiro número ímpar 1 de novo? Não, meus amigos. Agora é que vem o nome do método. Agora é que entra o nome do método. Quando nós formos reiniciar as nossas subtrações, tá? Nós vamos reiniciar a partir de um número ímpar já mais à frente. Já mais à frente. Que número ímpar será esse, professor? Olha lá, minha gente, ó. Nós vamos pegar aquele resultado que já está aqui por enquanto, que é o resultado por enquanto, o resultado 1. Vamos pegar, portanto, este 1 e vamos multiplicá-lo, fazer 1 vezes 20 e depois somá-lo mais 1. Então vai fazer o seguinte, vamos lá. Quando você for reiniciar suas subtrações, você pega aquele número que já está ali no resultado, para saber a partir de qual número ímpar você vai reiniciar subtrações, você pega aquele valor que já está no resultado e faz este valor vezes 20 mais 1. Vamos fazer isso. Quanto é 1 vezes 20? 1 vezes 20 é 20. 20 mais 1, 21. Portanto, as nossas subtrações vão recomeçar a partir do número ímpar 21. Opa, vamos lá. 44, 1 para 4, 3, 2 para 4, 2, 23 é o resultado. Quem é o próximo número ímpar depois do 21? É o próprio 23. Dá para subtrair? Dá. Então fica assim. 23 menos 23, 23 menos 23, 0. Quando o resultado é 0, e não tem mais ninguém para descer, é porque estamos trabalhando com um quadrado perfeito. Tudo bem? E agora? E agora, professor? O que falta terminar aqui essa conta? Ora, como não tem mais ninguém para descer, nós vamos contar quantas subtrações foram feitas depois que desceram aquelas duas últimas casas. Então, depois que desceu 44, nós fizemos mais duas subtrações. Nós fizemos mais duas subtrações. Portanto, 12 é a raiz quadrada de 144. 12 é a raiz quadrada de 144. Professor, eu estou começando agora a entender melhor. Vamos lá, vamos treinar mais um pouco. Vamos treinar mais um pouco. Suponhamos que nós não sabemos quanto é a raiz quadrada de 53.361. Professor, eu vou confessar um negócio para você. Eu realmente não sei mesmo, viu, quanto é a raiz quadrada de 53.360. Tem problema não, vamos descobrir. Você começa dividindo o seu número de duas em duas casas, sempre da direita para a esquerda. Marca aí, vamos lá. Conte aí comigo. 1 e 2, passa um tracinho. 1 e 2, passa um tracinho. Vamos começar a trabalhar só com este 5. Vamos começar a trabalhar apenas com esse 5. Quem é o primeiro número ímpar? É 1. Então vamos fazer 5 menos 1. 5 menos 1. Vamos lá. 5 menos 1 é igual a 4. Aí você pergunta, dá para subtrair do próximo número ímpar depois do 1? Sim. Quem é? É o 3. 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. O resto agora foi 1. Dá para subtrair este 1 do próximo número ímpar depois do 3? Não, professor, não dá. Então, neste momento, quando não dá para continuar fazendo as subtrações, você vai parar e vai contar quantas subtrações você já fez até aqui. Fizemos até aqui, então,
Por enquanto fizemos uma, duas subtrações. Como fizemos duas subtrações, você traz o 2 bem para cá. Vão escorregar mais duas casas. Quais são as duas casas que vão escorregar? O 33. Quem vai escorregar é o 33. E agora estamos com 133 e vamos reiniciar as nossas subtrações. Aqui é que mora o segredo, aqui é que está o pulo do gato. Na hora de reiniciar subtrações, você se pergunta, a partir de qual número ímpar eu vou reiniciar subtrações? Aí você vai lembrar o nome do método. O nome do método é esse, ó. Vezes 20 mais 1. Tá? Vezes 20 mais 1. Pegue aquele 2 que já estava na resposta e faça essas duas operações. 2 vezes 20, 40. 40 mais 1, 41. Nossas subtrações, portanto, vão reiniciar a partir do número ímpar 41. Vamos lá. 1 para 3, 2. 4 para 13, 9. Aí você pergunta, estamos aí com 92. Dá para subtrair do próximo número ímpar? O próximo número ímpar depois de 41? Sim ou não? Sim. Quem é o próximo número ímpar depois de 41? É o 43. É o 43. Passa a régua e subtrai. 3 para 12, 9. Vai 1. 5 para 9, 4. 49. Dá para subtrair 49 do próximo número ímpar depois de 43? Sim. Quem é o próximo número ímpar depois de 43? É o 45. 49. Aliás, 49 menos 45, 4. Dá para subtrair o 4 do próximo número ímpar depois do 45? Não, não dá. Então, neste momento em que não temos condições de continuar fazendo as subtrações, nesta hora, você para e conta quantas subtrações foram feitas depois que desceram as duas últimas casas. Depois que desceu 33, nós fizemos 1, 2, 3 subtrações. Como fizemos 3 subtrações, você traz o 3 bem para cá. E agora, professor, agora escorregam as duas próximas casas. Escorregou para cá o 61. Ficamos com 461. E vamos recomeçar as nossas subtrações. Vamos recomeçar a partir de qual número ímpar? Agora, vamos lá. Vamos para o nome do método. Vamos pegar o resultado que já está aqui até agora, que é 23, e com esse 23 vamos fazer duas operações. Vezes 20 mais 1. Quanto é que dá o 23 vezes 20? Quanto é? 460. Somando mais 1, 461. Então, significa dizer que vamos reiniciar as subtrações a partir desse número ímpar, 461. E quando fizermos 461 menos 461, o resultado é 0 e não há mais ninguém para descer. Quantas subtrações nós fizemos depois que desceram aquelas duas últimas casas, o 61? Fizemos apenas uma subtração. Então você traz o 1 bem para cá. Meus amigos, 231 é a raiz quadrada de 53.361. Opa, olha aí, a Alexia disse sinistro, professor, né? Olha o nome do método. O nome do método você usa quando? O nome do método você usa quando você vai reiniciar as suas subtrações. Pega o resultado que já estava lá, multiplica vezes 20 e soma mais 1. 2 vezes 20, 40, mais 1, 41. Aí reiniciamos aqui a partir do 41. Pega o resultado que já está lá, 23. Multiplica vezes 20, soma mais 1. Deu 461. E aí reiniciamos as subtrações aqui, novamente, agora
a partir do 461. Vamos treinar só mais um pouquinho? Vamos lá? Só mais um? Vamos lá. Suponhamos que nós não sabemos quanto é a raiz quadrada de 103.684. Só por hipótese, tá ok? Suponhamos que não sabemos quanto é a raiz quadrada deste número. O que você faz para aplicar o método? Você vai começar, tá? A Zigrid está perguntando, de onde saiu os vezes 20 mais 1? É o nome que eu dou para o método, tá certo, Zigrid? É o nome. Vamos lá. Você começa dividindo o nosso número, cuja raiz estamos procurando, de duas em duas casas, sempre da direita para a esquerda. Então, conte aí comigo. 1, 2, passa um tracinho. 1, 2, passa o tracinho. Vamos começar trabalhando com o 10. Começa subtraindo do primeiro número ímpar. 10 menos 1, 9. Dá para subtrair o 9 do próximo número ímpar depois do 1? Sim, então subtraia. 9 menos 3, o próximo número ímpar depois do 1 é o 3. 9 menos 3, quanto? 6. Quem é o próximo número ímpar depois do 3? É o 5. 6 menos 5, 1. Dá para subtrair o 1 do próximo número ímpar depois do 5? Não, não dá, professor. Então, neste momento, você para, e conta quantas subtrações já foram feitas até aqui. Fizemos, então, até aqui 1, 2, 3 subtrações. Leva o 3 para cá, para o resultado. Descem as duas próximas casas. Quais são? 36. Agora estamos com 136. E vamos agora recomeçar as nossas subtrações. Vamos recomeçar a partir de qual número ímpar? E agora eu quero que vocês me digam a partir de qual número ímpar nós vamos reiniciar as subtrações. Será que todo mundo já entendeu? Você vai pegar qual número e fazer quais operações com ele? Para descobrirmos quem é o próximo número ímpar a ser usado na subtração. Vou esperar a resposta de vocês. JC já respondeu. Dê uma chance aí para o pessoal, JC. Vamos lá. Cadê a Suzy? A Renata de Minas, a Zigrid. Pronto, Campinas, Alexia, todo mundo já sacou, tá certo? Vamos lá. Então você vai pegar esse resultado que já está aqui e com ele vai fazer duas operações matemáticas. É o nome do método. Vezes 20 mais 1. Tá? Então, 3 vezes 20 é 60. 60 com mais 1 é 61, de sorte que vamos reiniciar as nossas subtrações a partir do menos 61. Tá ok? Vamos lá. 1 para 6, 5. 6 para 13, 7. 75. Dá para subtrair do próximo número ímpar depois de 61? Sim, professor, dá para subtrair. Então vamos fazer. Quem é o próximo ímpar depois de 61? 63. 63. Passa a régua. 3 para 5, 2. 6 para 7, 1. O resultado deu 12. Dá para subtrair o 12 do próximo número ímpar depois do 63? Não, professor, não dá. Então, neste momento, você para e você conta quantas subtrações foram feitas depois que desceram aquelas duas últimas casas. Ora, depois que desceu 36, nós fizemos 2 subtrações, leva este 2 bem para cá. Ótimo. E agora, professor? Agora, escorregam as duas últimas casas. Escorregou aqui o 84. Nós estamos agora com 1284 e vamos reiniciar as nossas subtrações a partir de um novo número ímpar. Que número ímpar novo é esse que vai ser usado para recomeçarmos as subtrações? Será que todo mundo já entendeu? Vamos lá. Qual é o número que você vai pegar agora
E quais operações você vai fazer com eles? Na já disse, JC também, Campinas também, todo mundo está acertando. Olha aí, a Suzy também. Você vai pegar exatamente, olha lá minha gente, ó. Você vai pegar o resultado que temos até aqui, que é 32, e este 32 você vai primeiro multiplicar por 20, fica 640, depois você vai somar mais 1, fica 641. Portanto, vamos retomar as nossas subtrações a partir deste número ímpar, 641. Vamos lá. 1 para 4, 3. 4 para 8, 4. 6 para 12, 6. 643. Dá para subtrair esse resultado do próximo número ímpar depois de 641? Sim ou não? Sim, professor, é ele próprio. O próximo número ímpar, depois de 641, é o próprio 643. E 643 menos ele próprio é igual a 0. O resto deu 0, não tem ninguém mais para descer. Então nós paramos e vamos contar quantas subtrações nós fizemos depois que desceram aquelas duas últimas casas, o 84. Então nós fizemos aqui mais 1, 2 subtrações, traz esse 2 para cá, conclusão, 322 é a raiz quadrada de 103.684. Eita, rapaz, que beleza, professor. Este método funciona sempre? Sim, ele funciona sempre, tá? Ele funciona sempre. Né? Se aqui o resto não fosse 0, se tivesse um 2 aqui no resto e não tivesse mais ninguém para descer, aí você passaria uma vírgula e escorregaria mais 2 zeros e aí continuaria fazendo as suas contas normalmente. Esse método é uma beleza, né? Eu aprendi esse método aqui há muitos anos. Tá? Aprendi curiosamente, né? Curiosamente, aprendi isso aqui na televisão. Um professor de matemática foi ser entrevistado lá no Jô Soares. Isso faz anos e anos, viu, minha gente? Faz para lá de, acho que coisa de 20 anos mais ou menos. Só que eu nunca esqueci. Né? Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim. Não era programa do Jô, não. O Jô Soares trabalhava em outro canal de televisão. Não lembro mais nem o nome do programa, não. E aí ele entrevistava e foi um professor, cujo nome me foge a lembrança, e esse professor tinha um quadro, uma lousa branca lá, e ele apresentou alguns métodos bacanas e tudo. Isso era já madrugada alta. E aí eu fiquei tão maravilhado com aquele método de extração de raiz quadrada, né? Que eu fui lá no meu irmão na época estudava para o vestibular. Acorda, acordei meu irmão, né? Expliquei para ele o método, para não esquecer como é que funcionava. Depois daí eu nunca mais esqueci. Eu chamo assim, vezes 20 mais 1. Tudo bem? Guardem aí a informação. Vamos precisar ainda hoje à noite. Vamos para frente. Quem está chegando agora e pergunta assim, em qual questão estamos? E nenhum ainda, não entramos na lista, tá certo? Vamos falar agora sobre múltiplos. Olha que beleza. Vou fazer uma pergunta bem fácil para vocês. Olha aqui para mim. Quantos são os múltiplos de 3? Quero ver quem me responde, tá ok? Quero ver quem sabe essa resposta. Quantos são os múltiplos de 3? Vamos lá. Vou esperar a resposta aí de vocês. Vamos lá. Quantos são os múltiplos de 3? Esta é a pergunta. Vou colocar até o óculos aqui para poder enxergar as respostas. Vamos lá. Alguma resposta já? Nenhuma. Não tem nada não. Só espero até meia-noite. Quantos são os múltiplos de 3? Não é possível, rapaz. Perguntinha tão fácil, rapaz. Uma perguntinha. Alexia, salva a pátria aí, minha filha. Pronto. O primeiro que respondeu aí foi o JC.
A Zigrid também respondeu, né? A Neide disse, vou no Google consultar, né? Precisa consultar não. Olha para cá, vem aqui comigo para o quadro, por favor. Vamos lá. Os múltiplos de 3. Tá? Os múltiplos de 3 são esses aqui. Vamos fazer umas continhas fáceis, tá ok? 3 vezes 1, aí você diz 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. Não acaba não, professor? Não, minha gente, não acaba não, tá certo? O conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito. Você vai continuar multiplicando até chegar no resto da vida, né? E aí segue adiante pela eternidade. Não tem fim não, tá? O conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, tá? Tudo bem? Então este é o conjunto dos múltiplos de 3. São os resultados aos quais chegamos ao multiplicar o número 3 pelos números naturais, do conjunto dos números naturais. Tá ok? Se eu quiser saber então agora o conjunto dos múltiplos de 5. Conjunto dos múltiplos de 5, agora não tem mais segredo. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 6 é 30. 35, 40, 45, 50 e assim por diante. Tá ok? Então aqui em cima eu tenho o conjunto dos múltiplos de 3 e logo abaixo eu tenho o conjunto dos múltiplos de 5, né? Dos múltiplos de 5. Se eu quiser buscar, né, múltiplos que sejam ao mesmo tempo, se eu quiser buscar resultados que sejam ao mesmo tempo múltiplos de 3 e múltiplos de 5, eu vou encontrar alguns, não vou? Você vai encontrar vários, porque esses conjuntos, né, seguem até o infinito. Então olha para cá, ó. O 3 aparece aqui em cima. Ele aparece lá embaixo? Não. O 6 aparece aqui em cima. Aparece lá embaixo? Não. O 9 aparece aqui em cima. Aparece lá embaixo? Não. O 12 aparece aqui em cima, mas não aparece lá embaixo. Olha o 15. O 15 aparece aqui em cima e aparece aqui embaixo. O 15 é um múltiplo comum. Ao mesmo tempo, ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo de 5. Tá? Depois do 15, se você acompanhar aqui esses dois conjuntos de resultados, você vai ver que o 30 é o próximo múltiplo comum entre os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5. Né? E esse conjunto dos múltiplos que são comuns a 3 e 5 é um conjunto que também vai tender para o infinito, tá certo? Então, o que é que uma questão de prova pode querer de você? A questão de prova pode querer de você que você descubra quem é o mínimo múltiplo comum. O mínimo, meus amigos, é o menor. Esse m de mínimo pode ser lido também como m de menor. Qual é o menor múltiplo comum de 3 e 5? Ora, nós já vimos que o 15 é um múltiplo comum, o 30 é um múltiplo comum. Se nós seguíssemos adiante, descobriríamos que o 90 também é um múltiplo comum, o 120 também vai ser múltiplo comum. Qual desses elementos que são múltiplos comuns de 3 e 5, quem é o menor deles? O menor deles é o 15. O 15 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. Na hora da prova, professor, se eu precisar descobrir o MMC de 3 e 5, eu vou fazer assim, do jeito que você fez aqui? Não, você vai fazer assim, ó. Vai colocar o 3 ao lado do 5, passar um traço e fatorar. Tá? 3 e 5, dá para dividir um deles por 2? Não, não dá. O 3 dividido por 2 dá um quebrado,
o 5 dividido por 2 dá um quebrado, então o 2 não serve para nós. Ou o 3 ou o 5, dá para dividir por 3? Sim. 3 dividido por 3 é 1. O 5, se eu dividir por 3, dá um número inteiro? Não, dá um número quebrado, então repete 5. E agora temos 1 e 5. O 1 já não interessa mais, interessa agora só o 5. Eu já tentei dividir por 2, já tentei dividir por 3, por 4. Será que o 5 dá para dividir por 4, dá um número inteiro? Não. Então pula o 4. Depois do 4 vem o 5. Então o 5 dá para dividir por 5, chegar a um número inteiro? Ok. Então você repete agora o 1, que já está lá, e o 5 dividido por 5 é 1. Quando você chegar a todo mundo aqui, 1, não tem mais para quem você dividir, passa a régua e multiplica 3 vezes 5 é igual a 15. 3 vezes 5 é igual a 15. Vamos treinar mais um pouco. Se eu quiser tirar o MMC entre 20 e 30, vai ser quanto? Vamos lá. Você bota o 20 ao lado do 30. Passa a régua, vamos fatorar. Dá para dividir alguém por 2? Vamos lá. Dá para dividir alguém por 2 e chegar no resultado inteiro? Dá, então bote o 2. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Ainda dá para dividir algum desses resultados por 2? Dá. Vamos lá. 10 dividido por 2, 5. O 15, se eu dividir por 2, não dá um número inteiro, então você repete o 15. Agora temos 5 e 15. Como nós trabalhamos aqui com 2, vamos continuar perguntando, dá para dividir um desses dois números aqui por 2 e chegarmos a um número inteiro? Não. O 5, se eu dividir por 2, dá um quebrado. O 15, se eu dividir por 2, dá um quebrado. Então o 2 não serve mais. Vamos perguntar o 3. Será que dá para dividir um desses dois números por 3 e chegarmos a um resultado inteiro? Sim. Então deixa o 3. 5, se eu dividir por 3, dá um quebrado. Então não serve, continua 5. 15, se eu dividir por 3, dá 5. Ficamos agora com 5 e 5. Tudo bem? E agora vamos continuar. Estávamos dividindo todo mundo por 3. Pergunta de novo 3. Dá para dividir 5 por 3 e ter um resultado inteiro? Não. Então o 3 não serve mais. Passa para o próximo. 4. Dá para dividir por 5? Dá para dividir 5 por 4 e chegar ao número inteiro? Não. Então 4 também não serve. Passa para o 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Você agora passa a régua e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 é o menor múltiplo comum entre 20 e 30. Se não, vejamos, conjunto dos múltiplos de 20. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. E assim por diante. Conjunto dos múltiplos de 30. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. E assim por diante. Olha os múltiplos, vejam quem são os primeiros múltiplos de 20, quem são os primeiros múltiplos de 30. Qual é o primeiro múltiplo, o menor múltiplo comum a 20 e 30? É o 60, conforme já havíamos descoberto. Tá ok? Professor, a questão de prova vai pedir para eu fazer assim? Não. Como é que uma questão de matemática básica vai exigir conhecimento de MMC? Como é? Olha como é fácil, Vou criar uma historinha aqui, tá certo? Para essa situação aqui de cima. Vou criar uma historinha exatamente para essa situação aqui de cima. É o Pedro, e a Maria. O Pedro e a Maria, vou contar uma historinha. Eles foram contratados para trabalharem, como vendedores de uma loja, tá certo? Foram contratados ambos no mesmo dia. No mesmo dia, e eles foram trabalharam neste mesmo dia aqui, e neste dia eles se conheceram lá na loja, como colegas de trabalho, tá certo? Como colegas de trabalho,
E aí o Pedro bateu os olhos na Maria e foi aquela coisa assim fulminante, sabe? Fulminante. Chega a aparecer os coraçõezinhos assim nos olhos do Pedro, né? Apaixonou-se instantaneamente pela Maria, né? Que era a colega dele, acabaram de ser contratados. Agora veja o dilema, viu, minha gente? Veja um dilema. Essa loja estava contratando de uma forma assim muito atípica, de sorte que o Pedro, ele só vai trabalhar de 3 em 3 dias, tá? E a Maria só vai trabalhar de 5 em 5 dias. Olha aí que beleza, ó. O Pedro só vai... Os dois trabalharam juntos quando? Hoje. Eles trabalharam juntos hoje. Né? Só que o Pedro só vai trabalhar agora a cada 3 dias e a Maria só vai trabalhar a cada 15 dias. Quando o Pedro soube disso, bateu logo um desespero nele e ele foi logo pegar caneta e papel para saber em quantos dias os dois iriam se encontrar novamente para passar o dia juntos ali, trabalhando juntos. Né? Essa era a preocupação do Pedro. Esta era a preocupação do Pedro. Tá? Vamos lá, vamos pensar juntos, né? Vamos pensar juntos. Então olha lá, ó. O Pedro vai trabalhar de 3 em 3 dias, tá certo? Olha aí, ó. Cada tracinho desse é um dia. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, no terceiro dia, olha o Pedro aqui trabalhando, né? Aí, vamos lá, o Pedro trabalhou no terceiro dia. Passou mais um dia, um segundo dia, no terceiro dia o Pedro trabalhou de novo. Passou-se mais um dia, mais um segundo dia, mais um terceiro dia e o Pedro trabalhou de novo. Passou-se mais um dia, um segundo dia, no terceiro dia o Pedro trabalhou de novo. Passou-se mais um dia, outro dia, no terceiro dia o Pedro trabalhou de novo. Agora vamos ver a situação da Maria, né? Vamos ver se o Pedro já encontrou a Maria numa dessas ocasiões. A Maria trabalhou hoje, só vai trabalhar daqui a 5 dias. Passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. Olha quando foi que a Maria foi trabalhar, ó. Eita, encontrou o Pedro nesse dia? Encontrou não. E aí passou-se mais um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No quinto dia, olha a Maria de novo trabalhando. Encontrou o Pedro? Encontrou não. Agora vamos para mais 5. Mais um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No quinto dia, a Maria trabalhou. Olha aqui, minha gente, ó. Foi neste dia que os dois se encontraram. Foi neste dia em que os múltiplos de 5 se encontraram com os múltiplos de 3. Ah, foi na primeira ocasião, olha aí, ó. A primeira ocasião em que os múltiplos de 5 encontraram os múltiplos de 3 é justamente na ocasião do MMC, do menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum. Que beleza! É assim que a prova vai cobrar de você uma questão de MMC. Ela não vai dizer assim, calcule o MMC, não. Ela vai contar uma historinha e quer que pela circunstância, pela situação, você perceba que as duas datas vão se encontrar no menor múltiplo comum aos dois. É isso que a questão quer de você, tá? Vamos lá, vamos ver a questão número 1 da nossa lista. Eu acho que já dá para a gente fazer a questão número 1 da nossa lista. Ela diz assim, ó que beleza, ó. Ela diz assim, suponha que, sistematicamente, 3 grandes instituições, X, Y e Z, realizam concursos para preenchimento de vagas. A instituição X, ela faz concurso de 1,5 e 1,5 em 1,5 anos. Já a instituição Y, ela faz concurso de 2 em 2 anos. E a instituição Z faz concurso de 3 em 3 anos. Considerando que, em janeiro de 2006, as
3, olha lá, em janeiro de 2006, as 3 realizaram concursos. Elas realizaram juntas concurso naquele mês de janeiro de 2006. É correto concluir, olha a leitura, ó, bem daqui, ó. É correto concluir que uma nova coincidência ocorrerá quando, meus amigos? Será que todo mundo aí já está enxergando, já está enxergando que nós vamos ter que resolver essa questão, descobrindo o MMC, sim ou não? Será que todo mundo já percebeu que esta é uma situação que se enquadra exatamente na teoriazinha do MMC que acabamos de aprender? Aprender não, de relembrar, né? Sim ou não? Sim, professor. Olha aí, ó. Jeito tradicional, solução tradicional. A instituição X, ela faz concurso a cada 1,5 anos. Na verdade é ano, né? 1,5 ano. A instituição Y, ela faz concurso a cada 2 anos. E a instituição Z, ela faz concurso a cada 3 anos. Se você quiser trabalhar só com números inteiros, você vai trocar esses anos por meses, tá ok? Você vai trocar por meses, e aí vai deixar de trabalhar com o valor quebrado 1,5. Então como é que vai ficar? Olha lá, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 1 ano e meio, são 12 meses mais meio ano. 12 meses mais 6 meses, 12 mais 6 são 18 meses. 2 anos são 24 meses. 3 anos são 36 meses. 36 meses. Então vamos tirar o MMC de 18, 24 e 36. 18, 24 e 36. Dá para dividir por 2? Dá. 18 dividido por 2, 9. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Algum desses 3 resultados ainda é divisível por 2? Sim. Repete o 9, porque daria quebrado. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Algum destes resultados ainda é divisível por 2? Sim. Repete o 9, porque daria quebrado. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2 daria quebrado. Repete o 9. Algum desses resultados ainda é divisível por 2? Não. Então você esquece o 2. Algum desses resultados é divisível por 3? Sim. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3 é 3. Algum desses resultados ainda é divisível por 3? Sim. 3 dividido por 3 é 1. Repete o 1. E 3 por 3 é 1. Agora você passa a régua e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 o quê? 72 meses. Agora vamos transformar 72 meses em anos. Basta você dividir por 12, já que um ano tem 12 meses, não é assim? 72 meses vão ser quantos anos? 6 vezes 12, 72. Então, 72 meses, que é exatamente o mesmo que 6 anos. Ou seja, a nova coincidência, o MMC, de 1 ano e meio, 2 anos e 3 anos, é 6 anos. Este é o menor múltiplo comum de 1,5, 2 e 3. Então, é aqui onde haverá uma nova coincidência, somente daqui a 6 anos. Se eles realizaram o concurso juntos em janeiro de 2006, janeiro de 2006 adicionado mais 6 anos, nós vamos recair em janeiro
de 2012, D de dado, resposta da questão. D de dado, resposta da questão. Essa é a solução tradicional. 1 ano e meio, 2 e 3. Vamos pensar aqui. E a solução assim bisurada, professor? Como é que seria? Vamos lá. 1 ano e meio, 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada tracinho desse é um ano. Aí eles realizaram o conjunto todos juntos bem aqui, ó. A instituição A, ela faz concurso a cada 1 ano e meio. Vamos lá. Instituição A não, instituição X. A instituição X faz concurso a cada 1 ano e meio. Então, vamos trabalhar com a instituição X? Está aqui na data 0. Passou-se 1 ano e mais meio ano. Passou-se meio ano e mais 1 ano. Passou-se 1 ano e mais meio ano. Passou-se meio ano e mais 1 ano. Passou-se 1 ano e mais meio ano. E assim por diante. Essa é a instituição X. Né? A instituição Y, ela faz concurso a cada 2 anos. Vamos lá. A X. Essa do meiozinho foi a X, não foi? A instituição Y faz concurso a cada 2 anos. A Y eu vou botar aqui em cima, tá? Então fez o concurso aqui hoje, só vai fazer daqui a 2 anos. Ela fez hoje, só vai fazer daqui a 2 anos. Essa aqui do meio é a X, essa aqui de cima é a Y. Ela fez hoje, só vai fazer de novo daqui a 2 anos. Ela fez hoje, só vai fazer de novo daqui a 2 anos. Ela fez hoje, pronto. Né? Agora, e a instituição Z? Ela só faz concurso a cada 3 anos. Vamos lá. Ela fez o concurso hoje. Só vai fazer de novo 1, 2, 3 anos. Fez hoje, só vai fazer de novo 1, 2, 3 anos. Olha lá, onde foi que as 3 bolinhas apareceram juntas? Onde foi? Foi aqui, professor. Ó, foi nessa data bem aqui. Quanto tempo depois de janeiro de 2006? Quantos anos depois? Aí passaram-se, vamos ver quanto tempo se passou. Passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, exatamente 6 anos depois. 6 anos após, houve a coincidência, a nova coincidência da data dos concursos. Tudo bem? Joia! E agora, professor? Agora eu vou ter que falar, já falei dos múltiplos, não foi? Agora eu vou falar dos divisores. Eita, vamos lá, minha gente? Vamos lá, que a aula está só começando, né? A aula está só começando, rapaz. Olha que beleza. Ó. Enquanto os múltiplos, conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, o mesmo já não ocorre com o conjunto dos divisores. O conjunto dos divisores. O que são os divisores? Alguém me arrisca aí me explicar o que são os divisores? Alguém arriscaria? Por exemplo, se eu perguntar assim, qual é o conjunto dos divisores de 30? Alguém saberia me dizer o que são divisores e como chegar aos divisores de 30? Alguém saberia me dizer? Vou esperar uma respostinha de vocês, tá? Ou não? Vamos lá. O divisor de um número é outro número pelo qual o primeiro pode ser dividido e tem como resultado um valor inteiro. Entendi nada, professor. Vamos pensar, tá ok? Vamos pensar. Se você dividir o 30, se você dividir 30 por 1, o resultado é um número inteiro, sim ou não? Pergunta agora ficou bem fácil. Se eu dividir 30 por 1, o resultado é um número inteiro? Essa é a pergunta.
Sim ou não? Sim, professor. 30 dividido por 1 é 30. Então, ao dividir 30 por 1, o resultado foi o número inteiro. Então, direi que 1 é um dos divisores de 30. Porque se eu dividir 30 por ele, eu obtenho como resultado um valor inteiro. Se eu dividir 30 por 2, o resultado é um valor inteiro? Sim ou não? Se eu dividir 30 por 2, o resultado é um valor inteiro? O que você diz? Sim, professor, 30 dividido por 2 dá 15, e 15 é um valor inteiro. Se 15 é um valor inteiro, então 2 também é um dos divisores de 30. Ah, professor, estou começando a entender, olha que beleza. Ó. Se eu dividir 30 por 3, o resultado é um número inteiro, sim ou não? Sim, 30 dividido por 3 dá quanto? Dá 10. Então, se ao dividir 30 por 3 o resultado foi um valor inteiro, eu direi que 3 também é um dos divisores de 30. Mas se eu dividir, por acaso, 30 por 4, se eu dividir 30 por 4, o resultado é um valor inteiro? Não. Se eu dividir 30 por 4, dividir por 4 é encontrar metade da metade. A metade de 30 é 15, a metade de 15 é 7,5. Então, esse resultado aqui não será um valor inteiro, não será. Portanto, eu direi, olha aí, ó, se eu dividir 30 por 4, dá 7,5. Como 7,5 não é um número inteiro, um resultado inteiro, então eu direi que 4 não é um divisor de 30. Para que seja um divisor, eu tenho que dividir por este número, o 30 por ele, e o resultado tem que ser um valor inteiro. Então, o 4 não é divisor de 30. Se eu dividir o 30 por 5, será que terei como resultado um valor inteiro? Sim, 30 dividido por 5 é 6. Então, neste caso, como 6 é um resultado inteiro, eu direi que 5 também é divisor de 30. Se eu dividir 30 por 6, vai dar um valor inteiro? Sim, 30 dividido por 6 é igual a 5. Portanto, 6 é um dos divisores de 30. Porém, se você tentar dividir 30 por 7, se você tentar dividir 30 por 8, se você tentar dividir 30 por 9, você vai encontrar valores quebrados. Não vai encontrar resultados inteiros. Daí diremos que 7 não é divisor de 30, 8 também não, 9 também não. Se você agora, vamos lá, se você dividir 30 por 10, você vai encontrar um valor inteiro, que é 3. Logo, o 10 é um dos divisores de 30. Depois do 10, meus amigos, o próximo divisor de 30 é justamente o 15, já que 30 dividido por 15 é 2, portanto, 15 é um dos divisores de 30, e depois do 15, você só vai encontrar um resultado inteiro se dividir o 30 por ele próprio. 30 dividido por 30 é igual a 1. Então, diremos que o 30 também é divisor de 30. Moral da história. Moral da história, só para você entender. Se você dividir qualquer número por 1, o resultado será ele próprio, que é o número inteiro. Então, 1 é o divisor universal. O 1 é divisor de todo e qualquer valor, tá ok? De todo e qualquer número. O 1 é o divisor universal. E o menor divisor é sempre 1. E o maior divisor é sempre o próprio número. Né? O menor é sempre 1, o maior é sempre o próprio número. Professor, se eu precisar na prova descobrir quem são os divisores de 30, eu vou ter que usar este método aqui que você usou? Não, você vai fazer diferente, vai fazer de outra forma. Como é que você vai fazer para descobrir os divisores de 30? Passa o traço para fatorar o 30. Passa o traço para fatorar o 30, tá ok? Dá para dividir por 2? Sim, dá 15. 15 é divisível por 2? Não. Mas será que é divisível por 3? Sim. 15 dividido por 3 dá 5. 5 é divisível por 3? Não. É divisível por quem?
por ele próprio, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Acabamos de fatorar o número 30. Quando você acabou de fatorar, você passa outro traço aqui do lado. Olha aí, ó. Passa um traço aqui em cima e coloca aqui o divisor universal. Quem é? É o 1. O divisor universal é 1. E agora vamos fazer continhas de multiplicar. Vamos lá. Começa por esse 2. 2 vezes 1 é 2. Agora nós já temos dois valores aqui para serem usados na multiplicação. Pega quem é o próximo depois do 2? É o 3. 3 vezes 1 é 3, vírgula. 3 vezes 2 é 6. Agora passamos para o 5. Nós já temos 1, 2, 3, 4 valores para multiplicar. Vamos começar. 5 vezes 1 é 5, vírgula. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. E 5 vezes 6 é 30. Olha lá quantos divisores nós encontramos para 30. Nós temos aqui o 1, o 2, 3, 5, 6, 10, 15 e o próprio 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós encontramos 8 divisores de 30. Vamos ver se é verdade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encontramos todos os 8. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Vamos ver, vamos conferir. Confira comigo. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. É assim que você fará para encontrar os divisores de um número. Os divisores de um número, tá ok? Se eu precisar saber quais são os divisores de 50, vamos lá, quero fazer bem aqui. Quais são os divisores de 50? Começa fatorando. Né? 50 é divisível por 2? Sim, o resultado é 25. 25 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Também não. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos são divisíveis por 3. Se eu somar 5 com mais 2 dá 7. 7 não é divisível por 3, então 25 também não é divisível por 3. 25 divisível por quem? Por 5. O 25 é divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Feito isto, você passa um traço aqui do lado, passa um traço aqui em cima, coloca o 1, que é o divisor universal. Vamos começar os nossos produtos. 2 vezes 1 é 2. Agora, 5. Nós temos dois valores para multiplicar. 5 vezes 1 é 5. Passa a vírgula. 5 vezes 2 é 10. Quando o próximo número aqui, né, da sequência, é igual ao anterior, não precisa você multiplicar pelos valores das linhas lá de cima. Basta multiplicar pelos valores da última linha, tá ok? Porque se você fosse multiplicar o 5 de novo, 5 vezes 1 daria 5. Já está aqui esse resultado. Seria perda de tempo. Então, de novo, quando você vai fazer os produtos, se o valor aqui é 5 e o anterior também era 5, basta você multiplicar este 5 pelos valores, pelos resultados da última linha. 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 10, 50. Aqui está o conjunto dos dos divisores de 50. 1, 2, 5, 10, 25 e o próprio 50. E o próprio 50, tá ok? Então agora o que nós vamos fazer? Preste atenção. Olha a régua, olha aqui, vou passar uma régua aqui. Passei régua nenhuma. Vamos lá. Vou passar uma régua aqui para dizer o seguinte. Conjunto dos divisores de 30. Conjunto dos divisores de 30. É o 1,
é o 2, é o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Conjunto dos divisores de 50. Conjunto dos divisores de 50 é o 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o próprio 50, tá? Então vamos lá. O que é que a questão pode exigir de nós? O que é que uma questão de matemática básica pode exigir de nós, de acordo com o enunciado? Ela pode exigir de nós o cálculo do MDC. Esse M agora é de máximo, tá? Máximo divisor comum, máximo ou maior. Qual é o maior divisor comum? Vamos ver. Quais são os divisores comuns de 30 e 50? O 1 é divisor comum, o 1 é divisor comum. O 1 está lá em cima, está aqui embaixo. O 2 também. O 2 é divisor de 30, o 2 é divisor de 50. O 5 também. O 5 é divisor de 30, o 5 é divisor de 50. O 10 também, professor. Olha aí, ó, o 10 é divisor de 30, o 10 é divisor de 50. Então, entre os divisores de 30 e os divisores de 50, existem 4 divisores comuns: o 1, o 2, o 5 e o 10. Entre esses 4, qual é o maior deles? É claro que a questão não vai querer o menor deles, porque se fosse o menor, seria sempre o 1, sempre. A questão se interessa pelo maior divisor comum. E neste caso, o maior divisor comum é o 10. Professor, então, para eu saber o maior divisor comum de dois valores, entre dois valores, eu vou ter que fazer assim, do jeito que você fez aqui? Não, você vai fazer de outra maneira. Que maneira é essa? Vamos lá. Eu quero saber quanto é o MDC, o maior divisor comum entre 30 e 50. Quanto é? Então, o que você vai fazer? Você começa fazendo a cruzadinha do jogo do bicho, tá certo? Começa fazendo a cruzadinha do jogo. Que jogo do bicho, rapaz? Pelo amor de Deus. Daniel, como é o nome desse jogo aí, cara? É o jogo da velha, rapaz. Jogo do bicho, professor? Nossa senhora, que horas são, rapaz? Aqui em Fortaleza são 19 horas, 35 minutos. Né? O resto do Brasil que está no horário de verão já são 20 horas e 35 minutos. O professor já está meio mais para lá do que para cá, né? E olha que estamos na primeira parte da aula ainda, né? Jogo da velha, faz a cruzadinha do jogo da velha, tá certo? Tá todo mundo rindo, professor. Coisa feia, rapaz, ó. A Neide, você acabando de rir, a Alexia, né? O Lucas, a Cris. Tem nada não, viu? Tem nada não. Né? Deixa estar, rapaz. Vamos lá. É bom que descontrai um pouquinho a aula, né? Descontrai um pouquinho. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui na linha do meio, você vai colocar como se você fosse fazer uma divisão. Então, quando a gente vai dividir, o valor maior fica na esquerda, não é assim? E o menor fica na direita. Isso. É como se eu fosse dividir agora 50 dividido por 30, tá? 50 dividido por 30. Vamos lá, minha gente. Se você pusesse um 2, 2 vezes 30 já passaria dos 50, porque 2 vezes 30 é 60. Então, não cabe um 2 aí no quociente. Cabe quem? Cabe um 1. Só que aqui na cruzadinha do jogo da velha, para cálculo do MDC, você bota aqui como se fosse o quociente lá em cima. 1 vezes 30 é 30. 30 para 50, sobra quanto? Sobram quanto? Sobram 20. Este 20 aqui, olha lá, ó. Este 20 aqui vai pular bem para cá, para a casinha da esquerda lá no meio.
Pulou para cá o 20, tá? Passa outro traço. Agora vamos de novo. Agora é como se estivéssemos dividindo 30 dividido por 20. Se você pusesse um 2, 2 vezes 20 seria 40, já passaria do 30. Então não cabe um 2, cabe 1. 1 vezes 20 é 20. 20 para 30 sobram quanto? Sobram 10. Este 10 aí, ó, este 10 bem aqui, ele vai pular bem para a casinha da esquerda aqui. É sempre assim, né? O resto vem para a casinha da esquerda. Passa um traço de novo. Agora é como se estivéssemos dividindo 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 10, 20. 20 para 20, nada. Meus amigos, quando este resultado aqui, quando este resto bem aqui for igual a 0, você vai parar, parou e vai dizer que a casinha aqui do meio, mais à direita, é o maior divisor comum. Aqui está o MDC de 30 e 50. Neste caso, o MDC de 30 e 50 é exatamente igual a 10, como nós já havíamos verificado anteriormente. Tá ok? Como nós já havíamos verificado anteriormente. Será que todo mundo entendeu, rapaz? Será que todo mundo entendeu? Vamos lá. Vamos mais um exemplo aqui. Opa, vamos lá. Vou abrir mais uma tela aqui em branco. Vou abrir mais uma tela aqui em branco. E vou já mostrar como é que a prova cobra esse tipo de questão. Tá ok? Suponhamos que eu quero saber agora o MDC de 30 e 50 já foi, não foi? Sei lá, de 18 e 24. Quanto é o MDC entre 18 e 24? Essa aqui eu acho que está fácil demais, né? Não tem nada não, vamos lá. É só para a gente aprender, só para a gente relembrar. Faz o joguinho da velha, não é o jogo do bicho, é o jogo da velha. Vamos lá, 24 dividido por 18. Se pusesse um 2, 2 vezes 18, passaria do 24. Então cabe um 1. 1 vezes 18, 18. 18 para 24, 1 vezes 18 é 18. 18 para 24, sobram quanto? 6. Esse 6 pula para cá, fecha. 18 dividido por 6. 3 vezes 6, 18. O resto foi 0? Foi. Se o resto foi 0, você pega esse resultado aqui, que é 6, ó, e diz, aqui está o maior divisor comum entre 18 e 24. Vamos outra. Quero o MDC entre 72, sei lá, minha gente, 72 e quanto? E 48. Quanto é o MDC entre 72 e 48? Faz o joguinho da velha. 72 dividido por 48. Se você colocasse um 2, 2 vezes 48, já passaria do 72, então cabe 1. 1 vezes 48, 48. Para 72 são 24. Traz o 24 para cá, a conta agora é essa. 48 dividido por 24. 2 vezes 24, 48. Quando o resto aqui é 0, você pega este último resultado aqui, ó, e diz, este é o nosso MDC, maior divisor comum. Não tem muito segredo não, tá ok? Agora vamos lá, professor, como é que a questão vai cobrar de nós? Como é que a questão vai pedir, exigir o conhecimento do cálculo aí do MDC? Será que ela vai jogar dois valores e pedir calcule o MDC? Não, absolutamente não. A questão vai contar uma historinha e pelo contexto você vai descobrir, perceber que a resposta que ele está procurando é o MDC. Então vamos lá, questão número 2 da nossa lista. Suponha
que 60 funcionários do Banco do Brasil, 60 funcionários, vamos lá, olha o total, ó. Olha o total, 60 funcionários. 60% dos quais lotados em certa agência de Florianópolis e os demais lotados em determinada agência de Chapecó. Vamos parar por aí e vamos começar anotando aqui os dados da questão. Então, são quantos funcionários? São 60 funcionários. Destes 60 funcionários, 60% deles, 60% é 0,6. 60% dos 60 é igual a quanto? Vamos lá, fazendo a continha. 6 vezes 6, 36. 36 funcionários são lotados em Floripa. E o restante, né? Se são 60 no total. Se são 60 no total. Tem alguém que está pensando assim, professor, como foi essa conta mesmo para chegar em 36? Vamos fazer de novo. A questão disse que, vamos lá, a questão disse que 60%, olha aí agora, ó, 60% daquele total de 60 funcionários trabalha em Florianópolis. Eu vou mandar este zero embora com este, vou mandar este zero embora com este, e fiquei com essa continha, 6 vezes 6. Quanto é 6 vezes 6? 36. Então, 36 funcionários trabalham numa determinada agência de Florianópolis, que eu estou chamando Florianópolis de Floripa. Né? E o restante dos 60 funcionários, olha, se são 60 e 36 trabalham em Florianópolis, qual é a diferença dos que trabalham em Chapecó? 60 menos 36, 24. 24 trabalham em Chapecó. Então vejam que nós temos, por enquanto nós temos dois conjuntos, tá certo? O conjunto dos que trabalham em Floripa são 36 funcionários. O conjunto dos que trabalham em Chapecó são 24 funcionários. Continuando a leitura da questão, agora ele diz assim, ó. Esses 60 funcionários, bem aqui, ó, serão divididos em grupos. Olha aí, minha gente, ó. Serão divididos em grupos. Onde é que a gente fala em divisão? É no cálculo dos múltiplos ou no cálculo dos divisores? Responda essa pergunta, por favor. Onde é que a gente trata de divisão? É no cálculo dos múltiplos ou é no cálculo dos divisores? O que você responde? Ninguém respondeu. Não entenderam a pergunta. Vou perguntar de novo. Quando é que a gente trata de divisão? É no cálculo dos múltiplos ou dos divisores? A Cris disse divisores, a Alexia também, o Lucas também. Ótimo, é isso mesmo, tá certo? Nos múltiplos a gente trata de multiplicação. Nos divisores a gente trata de divisão. Então aqui já temos uma pista. Esses funcionários serão divididos em grupos, a fim de participar de um curso sobre desenvolvimento pessoal. Ponto. Agora, vamos lá. Considerando que todos os grupos deverão conter a mesma quantidade de funcionários. Opa, olha aí, minha gente. A segunda pista de que vamos trabalhar com os divisores. Primeiro, nós vamos dividir aquele total de funcionários em grupos. Segunda pista é
Cada grupo, os grupos vão ter que ter a mesma quantidade de funcionários. É uma divisão comum, olha aí. E que, agora, terceira e última pista, todos os funcionários de cada grupo deverão pertencer à mesma agência. Todos os funcionários de cada grupo deverão pertencer à mesma agência. Ah, então quer dizer o seguinte, olha lá, ó. Acompanha aí, ó. Se eu tenho aqui... Acompanha aí, ó, por favor. Se eu tenho aqui, ó, o grupinho dos funcionários que trabalham em Floripa. Se eu tenho aqui o grupinho dos funcionários que trabalham em Chapecó, né? Eu quero formar com esses elementos, com essas pessoas, com esses funcionários, grupos, equipes, grupos, tá certo? Grupos que tenham o mesmo tamanho, primeira exigência. E a segunda exigência é que todos os funcionários de cada grupo devem pertencer à mesma agência. Significa dizer que eu vou pegar os funcionários dessa agência aqui, vou formar grupinhos de mesmo tamanho, só com os funcionários dessa agência. Eu vou pegar grupinhos do mesmo tamanho, só com os funcionários dessa outra agência. É assim que a questão está exigindo. E a última exigência vem no finalzinho, na última linha. É a pergunta. Então, a menor quantidade de grupos, que poderão ser formados é um número o quê? Preste atenção. Ora, se eu tenho pessoas para dividir em equipes, se eu quero ter o menor número de equipes, o menor número de grupos, é porque estes grupos deverão conter o maior número de pessoas. Vou falar de novo. Preste atenção no que eu vou falar. Se eu vou dividir pessoas em equipes e eu quero ter o menor número de equipes, a menor quantidade de grupos, então significa que estes grupos devem ter o maior número possível de pessoas. Como eu vou ter que dividir esse total de funcionários aqui, funcionários que trabalham em Florianópolis, em um número de grupos com o mesmo número de pessoas, né? E vou ter que dividir os funcionários que trabalham em Chapecó em equipes com o mesmo número de pessoas, né, das equipes de Florianópolis. Vocês estão vendo que eu vou ter que dividir aqui por um valor que vai ser o mesmo valor daqui. Ou seja, eu tenho que achar um divisor aqui para 36, e um divisor para 24, que sejam divisores comuns. Por quê? Porque o número de funcionários dessa equipe é igual ao dessa, que é igual ao dessa, que é igual ao dessa, que é igual ao dessa. Então, tenho que achar o número de divisores que sejam comuns, e já que eu desejo ter a menor quantidade de grupos, tem que ser, além de ser um divisor comum, tem que ser o maior divisor comum. Tem que ser, então, o valor do MDC. Tem que ser o valor do MDC entre 36 e 24. Vamos lá. Qual é o MDC entre 36 e 24? Vamos lá. Faz o joguinho da velha. 36 dividido por 24. Se colocasse um 2 aqui, 2 vezes 24 já passaria de 36. Então aqui cabe 1. 1 vezes 24, 24. Para 36 são 12. Traz o 12 para cá. Dividimos agora 24 por 12. 24 dividido por 12. 2 vezes 12, 24. Para 24, nada. Quando o resto ali é 0, você pega esse resultado aqui, 12, e você diz, o 12 é o MDC entre 36 e 24.
tá? Entre 36 e 24. Pois bem, olha lá, se em Florianópolis trabalhavam 36 pessoas, você vai formar quantos grupinhos de 12? O primeiro grupinho de 12, o segundo grupinho de 12, o terceiro grupinho de 12. 12 mais 12, 24, com mais 12, 36. Se em Chapecó havia 24 funcionários e você vai formar com eles grupinhos de 12, o primeiro grupinho de 12 e o segundo grupinho de 12. Então, meus amigos, no final das contas, quantos grupinhos, quantas equipes nós conseguimos formar? Quantas? Olha aí, professor. 1, 2, 3, 4, 5 equipes. Conseguimos formar 5 equipes. Agora vem a pergunta da questão. Essa quantidade de grupos que podem ser formados, que foi 5, nosso resultado é 5. Né? Este 5 é um número, letra A, menor do que 4? Não. Este 5 é um número, letra E, maior do que 8? Não. 5 é um número par? Também não. 5 é divisível por 3? Também não. Sobrou quem? Sobrou que 5, letra B de bola, é um número primo. O número primo, né? Eu acredito que todo mundo deva se lembrar do que é o número primo. É um número que só é divisível por 1 e por ele próprio. Né? Ótimo. E agora, minha gente, agora vamos entender de novo aqui a questão. Professor, como é que eu reconhecerei que estou diante de uma questão que deve ser resolvida pelo cálculo do máximo divisor comum do MDC? Primeiro, a questão vai te dar grupos maiores, tá? 2 ou 3 ou mais grupos maiores. Normalmente 2. Esses elementos dos grupos maiores terão que ser divididos em grupos menores. Terão que ser divididos em grupos menores, de sorte que todos os grupos, tanto desse conjunto aqui quanto deste outro, todos os grupos menores tenham o mesmo tamanho, mesmo número de elementos. E além disto, os grupos menores têm que ser formados ou com elementos desse conjunto aqui, ou com elementos desse outro conjunto aqui. Não pode misturar os elementos de um conjunto com o outro, tá certo? E além disto, ainda tem mais uma coisa. Você vai pretender formar o menor número de subgrupos, o menor número de equipes. Para você formar o menor número de equipes, você vai ter que ter mais elementos em cada equipe. E para isso você tem que achar o maior divisor comum. O maior divisor comum para ter menos equipes. Tá ok? É por aí, minha gente. Será que vocês conseguiram entender direitinho a situação? Diga de novo, professor. Vou dizer de novo, tá? Preste atenção aqui. Para você identificar que está diante de uma questão que vai ser resolvida pelo cálculo do MDC, haverá 2 conjuntos maiores. Naquela questão, funcionários da agência de Florianópolis, funcionários da agência de Chapecó. A questão deseja que você, com os elementos de cada um desses conjuntos, você forme subgrupos, equipes menores, equipes aqui com os elementos do conjunto aqui de cima, equipes aqui com os elementos do conjunto aqui de baixo. Contanto que o número de elementos das equipes, todas elas tenham o mesmo número de elementos, x. Todas elas têm que ter o mesmo número de elementos. Tá? Cada grupinho desse menor
não pode misturar elementos de um conjunto maior com os do outro, é separado, tá certo? E o objetivo é formar o menor número de equipes, o menor número de subgrupos. Então, já que eu vou dividir, eu vou falar em divisores. Eu tenho que achar os divisores desse conjunto aqui e desse conjunto aqui. Como eu pretendo que todos os grupinhos menores tenham o mesmo número de elementos, então eu tenho que achar um divisor que seja comum, um divisor comum. E como eu pretendo ainda, além de tudo, formar o menor número de equipes, para formar o menor número de equipes, eu tenho que encontrar o maior divisor comum. Agora sim, eu acho que ficou bem explicadinho. Todo mundo entendeu agora a explicação? Eu espero que sim. Vamos ver aqui a questão 3. Essa questão 3, eu não vou dizer nada, se ela é sobre MDC, se ela é sobre MMC, tá? Nós vamos ler juntos e vocês vão me dizer o que é que vocês acham. Se essa questão se resolve pelo MMC, se ela se resolve pelo MDC. A questão diz assim: sabe-se que Vitor e Valentina trabalham como auxiliares de enfermagem em uma empresa e sistematicamente seus respectivos plantões ocorrem a cada 8 dias e a cada 6 dias. Ah, professor, ficou de graça, né? Ficou de graça, mas tudo bem, vamos lá. Assim, continuando. Assim sendo, se no último Natal, de 25 de dezembro de 2010, ambos estiveram de plantão, então, mantido o padrão de regularidade, uma nova coincidência de datas de seus plantões em 2011, com certeza não ocorrerá em... E aí, meus amigos, vocês acham que essa questão se resolve pelos múltiplos ou pelos divisores? O Vitor trabalha a cada 8 dias no plantão. A Valentina trabalha no plantão a cada 6 dias. Trabalharam juntos hoje. Quando é que eles vão se encontrar novamente no plantão? Você vai trabalhar com os múltiplos ou com os divisores? Todo mundo já está respondendo. A Solange de Minas, a Suzy, a Cris, o Lucas, todo mundo está falando que é pelo MMC. Os múltiplos, não é assim? Os múltiplos, porque se trabalharam hoje, o Vitor só vai trabalhar a cada 8 dias. Então ele só vai para aquele plantão nos dias que forem múltiplos de 8. Múltiplos de 8. Já a Valentina vai trabalhar a cada 6 dias, então ela só volta ao plantão nas datas que forem múltiplos de 6. Múltiplos de 6. Como os múltiplos, preste atenção, como os múltiplos, tanto o múltiplo de 6 como o múltiplo de 8 são infinitos, os múltiplos comuns também são infinitos. Então você nunca vai falar em máximo múltiplo comum. Não vai. Porque esse máximo múltiplo comum jamais chegará. Os múltiplos comuns são infinitos. Como são infinitos os múltiplos, tá certo? Então, eles vão se encontrar, na primeira ocasião que eles vão se encontrar, é no MMC. No MMC de 8 e 6. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que encontrar o MMC de 8 e 6. É igual a quanto? Vamos lá. 8 e 6. Passa a régua. Dividindo por 2. 8 por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3.
Por 2, 4 dividido por 2 é 2, repete o 3. Por 2, 2 dividido por 2 é 1, repete o 3. Por 3, repete o 1, 3 dividido por 3 é 1, passa a régua e multiplica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, daqui, se eles se encontraram no plantão de hoje, só vão se encontrar de novo daqui a 24 dias. Agora preste atenção. E os próximos encontros, as próximas coincidências, ocorrerão justamente, meus amigos, nos múltiplos de 24 dias. Ah, professor, é verdade? É. O menor múltiplo comum não foi 24? Ótimo, então a próxima coincidência de plantões, após o primeiro reencontro, né, só ocorrerá novamente depois de mais 24 dias. Aí se encontram novamente. E o próximo encontro? De novo, só depois de mais 24 dias. E assim sucessivamente. Tá ok? E assim sucessivamente. Agora venha, essa aqui foi a parte fácil da resolução. A parte mais interessante agora vai ser justamente na contagem dos dias para sabermos, né, quando é que eles vão se encontrar de novo. Quando é que eles vão se encontrar de novo, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui, mais ou menos, fazer um calendário meio maluco aqui. Não precisa ter 7 dias só a semana, não. Precisa não. Você sabe que eles só vão se encontrar daqui a 24 dias. Então, qual foi o dia que nós sabemos que eles trabalharam juntos? 25 de dezembro. Se eu disser que 25, olha aí, de dezembro está bem aqui, logo depois vem o 26, o 27, o 28, o 29, o 30. Dezembro tem quantos dias, minha gente? Me ajude aí. Dezembro tem quantos dias? Dezembro tem 31 dias, não é assim? Isso. Setembro, outubro, novembro, dezembro tem 31 dias. Agora aqui já é o dia 1º de janeiro. Se aí é o dia 1º de janeiro, aqui é o dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Janeiro tem quanto? Tem 31. Aqui já é 1º de fevereiro. Se aí é 1º de fevereiro, aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos parar por aqui. Né? Eles se encontraram, trabalharam juntos, bem aqui, no dia 25 de dezembro. Só vão se encontrar de novo daqui a mais 24 dias. Vamos contar. Se encontraram aqui no 25, então, vamos contar mais 24 dias. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Olha aí, minha gente, ó. Eles vão se encontrar de novo, bem aqui, no dia 18 de janeiro. Em 18 de janeiro, vai haver encontro dos dois? Sim, vai haver. Então eu não marco a letra A, porque a questão está querendo que nós encontremos uma data em que não ocorrerá o encontro. Tá? Se eles se encontraram aqui no dia 18 de janeiro, qual é o próximo dia em que eles vão se encontrar de novo? É com mais 24 dias. Vamos contar. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O próximo encontro deles, depois do 18 de janeiro, será no dia 11 de fevereiro.
Se o próximo encontro será no dia 11 de fevereiro, olha a B de bola, você pode afirmar, sim, garantir, que não ocorrerá o encontro, não ocorrerá no dia 10 de fevereiro. Ele será no dia 11 de fevereiro. Opa, olha aí, questãozinha de MMC. Uma questão relativamente tranquila. Você, na hora da prova, tem que ter a percepção de que vai trabalhar com os múltiplos comuns, o menor deles. E, neste caso, observar que se o menor múltiplo comum é 24, o próximo múltiplo comum é depois de mais 24. O próximo comum é somado mais 24 e assim sucessivamente. Tá ok? Todo mundo entendeu essa questão 3? Vamos para a questão número 4, vamos lá. A questãozinha de número 4. Eu vou ler, não vou dizer nada sobre o assunto, tá ok? Não vou dizer nada sobre o assunto. Eu quero que vocês identifiquem para mim se é MDC, se é MMC, se vamos trabalhar com os divisores ou se vamos trabalhar com os múltiplos. Vamos lá. A questão diz assim: em um armário que tem 25 prateleiras vazias, olha lá, ó, 25 prateleiras vazias, devem ser acomodados todos os 456 impressos de um lote, sendo 168, vamos entender impressos como livros, tá certo? Fica melhor de raciocinar. 168 livros de um tipo A, 288 livros de um tipo B. Olha lá, ele já está dividindo o total em dois grupos, em dois grandes grupos. Um grupo dos livros tipo A, 168 livros tipo A, outro grupo, 288 livros do tipo B. Continuando a leitura da questão, ele diz assim, ó: incumbido de executar essa tarefa, um auxiliar recebeu as seguintes instruções. As seguintes instruções. Em cada prateleira, olha a primeira aí, ó. Em cada prateleira deve ficar um único tipo de impresso, um único tipo de livro em cada prateleira. Você está entendendo aí que formar as equipes, cada equipe, cada subgrupo é uma prateleira? Você já está entendendo isso. Então, os livros do grupo A não vão se misturar com os livros do grupo B. Estão lembrados? Olha aí, ó, os funcionários de Florianópolis não se misturavam com os funcionários de Chapecó. Estão lembrados aí? Ótimo. Continuando. Olha a segunda instrução. Todas as prateleiras a serem usadas devem conter o mesmo número de livros. Opa! Olha aí, professor. Eu vou dividir os livros do grupo A em prateleiras. Vou dividir os livros do grupo B em prateleiras. Todas as prateleiras têm que ter o mesmo número de livros. Opa, olha ali. Agora olha a última. Deve ser usada a menor quantidade possível de prateleiras. Deve ser usada a menor quantidade possível de prateleiras. Vamos entender aqui, meus amigos, ó. Eu tenho uma caixa bem grande aqui com os livros do tipo A. Eu tenho outra caixa bem grande aqui com os livros do tipo B. Eu quero formar subgrupos com os livros do tipo A, subgrupos com os livros do tipo A. Eu quero formar subgrupos com os livros do tipo B. Agora, preste atenção. De modo que estes subgrupos
possuam o mesmo número de livros. Se aqui eu tiver X livros, aqui também vai ter X livros, aqui também vai ter X livros, aqui vai ter X livros, aqui vai ter X livros. Cada subgrupo tem o mesmo número de livros. Então, se eu vou dividir, olha a operação. Eu não vou multiplicar, eu vou dividir. Se eu vou dividir os livros do grupo maior, o grupo A, e os livros do grupo B em subgrupos de mesmo tamanho, eu tenho que encontrar para o total de livros do grupo A e para o total de livros do grupo B, um divisor que seja comum. Um divisor que seja comum para que os subgrupos dos livros do conjunto A e os subgrupos dos livros do conjunto B tenham o mesmo número de elementos, o mesmo número de livros. Tem que ser um divisor comum. E já que eu pretendo utilizar a menor quantidade de prateleiras, para eu dividir com a menor quantidade de prateleiras, eu tenho que achar o maior divisor. Não é assim? Eu tenho que colocar mais livros em cada prateleira. Então tem que ser o maior divisor comum. É o MDC quem resolve esta questão. MDC entre quem, professor? Maior divisor comum entre 168 e 288. Então vamos lá. Faz o joguinho da velha, né? Que eu não me conformo de ter chamado de jogo do bicho, mas vamos lá, né? 288 dividido aqui por 168. Ótimo, vamos lá. E agora? Você já sabe, não é assim? Se você pusesse um 2 bem aqui, 2 vezes 168 passaria de 288. Como é que você sabe, professor? Olha aí, 2 vezes 16 não é 32? 32 já é mais do que 28. Então não cabe um 2, cabe um. 1 vezes 168 é 168. Para chegar a 288, faltam quantos? Faltam 120, é isso mesmo? Isto, faltam 120. 120 você puxa bem para cá. 120 você puxa bem para cá. A nossa divisão agora é 168 dividido por 120. Obviamente cabe o 1. 1 vezes 120, 120. Para 168, faltam quantos? 48. 48 vem bem para cá. A nossa divisão agora é 120 dividido por 48. Se você pusesse um 3, 3 vezes 48 já passaria de 120. Então cabe em 2. 2 vezes 48, 96. 96 para 120 são 24. Vem o 24 agora bem para cá. Agora vai dar certo. 48 dividido por 24. 2 vezes 24, 48. Para 48, 0. Quando este resto aqui é 0, você pega o último valor usado para dividir, que foi 24, e você afirma 24 é o MDC. É o maior divisor comum entre 168 e 288. Ótimo, então vejam, na caixa grande aqui dos livros tipo A, havia quantos livros? 168 livros. Na caixa grande aqui dos livros tipo B, havia 288. É isso mesmo? Só confirmando. 288 livros. Você vai formar prateleiras, subgrupos de quantos livros? 24. Então vamos descobrir quantas prateleiras foram usadas para os livros do tipo A. 168 dividido por 24. Cabe quanto aqui? Vamos lá. Cabe 1. Me ajude aí, minha gente.
8, 7, 6, 6 vezes 4, 5, 5 vezes 4, 7, 7 vezes 4, 28, vão 2, 7 vezes 2, 14, 2, 16, o resto é 0. Então, 7 prateleiras para os livros do tipo A e para os livros do tipo B. 288 dividido por 24, pego o 28 aqui, 1 vezes 24, 24 para 28, 4, escorregou 8, 2 vezes 24, 48. Então, 7 prateleiras para os livros do tipo A, 12 prateleiras para os livros do tipo B. Então, meus amigos, no total foram usadas 7 com mais 12, 19 prateleiras. Foram usadas 19 prateleiras. De um total de quantas prateleiras? De um total de 25 prateleiras vazias que lá estavam, naquele armário. Se o armário tem 25 prateleiras e foram usadas 19, então quantas prateleiras ficaram sobrando? 25 menos 19, ficaram ainda sobrando, vazias, 6 prateleiras. É isso que está dito aqui na letra E. A letra E, resposta da questão, diz: deixarão de ser usadas apenas 6 prateleiras. Deixarão de ser usadas apenas 6 prateleiras. Tudo bem, minha gente? E aí? Todo mundo entendendo tudo? Olha aqui para mim. Ficou mais ou menos claro, né? Essa historinha de múltiplos, de divisores, de menor múltiplo comum, de maior divisor comum, quando é que se utiliza uma solução, quando é que se utiliza outra. Ficou mais ou menos claro, sim? Convém que vocês depois revisem essas 4 primeiras questões. Aliás, vocês têm que revisar as questões de todas as listas. Esta é a nossa 15ª aula deste curso, o curso avançado de raciocínio lógico FCC. Então, ao longo destas 15 aulas, nós já vimos a matemática financeira, a estatística descritiva, a estatística inferencial, e estamos vendo o raciocínio lógico propriamente dito, estamos vendo para fechar a matemática básica. Então, em cada uma destas 15 aulas havia uma lista. Então, todas foram na mesma linha. A gente começava a aula, fazia teoria e questões, teoria e questões, teorias e questões, tudo muito, muito bem explicadinho. Se você está assistindo a esta aula, a 15ª aula, não viu nenhuma das anteriores, está assistindo porque estamos com portas abertas hoje para o aluno amigo, vejam que este curso está sendo da maior riqueza, tá certo? Então, matricule-se aí no curso, comece a assistir às aulas desde o início, sobretudo se você vai enfrentar aí no futuro próximo, ou se você tem a possibilidade de fazer aí no futuro uma prova elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Este curso está uma riqueza de conhecimento para vocês, tá ok? Vamos fazer aí um intervalo de 10 minutos, marque aí no seu relógio, é só para levantar, respirar um pouquinho, tomar uma aguinha, 10 minutinhos depois a gente recomeça e vamos fazer mais assuntos e mais questões. Daqui a pouquinho então a gente volta, até já.